Durante a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências, a União Soviética e os Estados Unidos, encontraram-se no mesmo lado. No entanto, quando surgiram desacordos, o mundo entrou em um período político e militar tenso conhecido como a Guerra Fria. Ambos os Estados buscavam exercer influência na emergente ordem mundial. Nesse contexto, os primeiros sinais de competição e desacordo surgiram na Coreia. A Coreia, anteriormente sob controle japonês, foi ocupada pelos russos e pelos americanos após o término da Grande Guerra. A Rússia estabeleceu governos fantoches no norte, enquanto os Estados Unidos fizeram o mesmo no sul, alinhando-se com suas respectivas ideologias. De acordo com o acordo, as forças ocupantes se retiraram relutantemente da península, deixando uma situação questionável. No entanto, ambos tinham a intenção de afirmar seu domínio nessas terras. Os soviéticos, buscando estabelecer um regime comunista em toda a península, encorajaram e prepararam o governo do norte para um ataque. Os Estados Unidos, por outro lado, não estavam dispostos a perder a Coreia como uma zona tampão contra o mundo comunista. A manipulação pelos dois superpoderes dos governos e do povo coreano entre si, juntamente com os esforços de propaganda, intensificou as tensões entre o Norte e o Sul. Apesar de as Nações Unidas perceberem que os governos não se uniriam, elas determinaram o paralelo 38 como a fronteira após negociações. No entanto, a situação não se acalmou. A divisão entre o Norte e o Sul, imposta pelos poderes dominantes, era tão profunda que a reconciliação parecia improvável. Irmãos tornaram-se inimigos e estavam à beira de se matar ao menor sinal de faísca. Ironicamente, o paralelo 38, uma linha invisível, dividia tanto o norte quanto o sul da Coreia. Ao perceber que a Coreia do Norte se preparara para a guerra por 5 anos, em 25 de junho de 1950, seu exército cruzou a linha designada. O Norte tinha um total de 183 mil tropas, incluindo 13 divisões de infantaria, uma divisão blindada e um regimento de tanques, juntamente com 150 aviões. O Sul não tinha um exército capaz de competir com o adversário em termos de tamanho e força. Eles contavam com aproximadamente 75 mil homens em 8 divisões de infantaria, e sua potência de fogo era insuficiente. Nas primeiras etapas da guerra, em 27 de junho, as Nações Unidas convocaram os países membros a enviar ajuda à Coreia do Sul, que havia sido invadida. O presidente Truman dos Estados Unidos acreditava que essa operação era orquestrada pela União Soviética e era o passo inicial em um ataque conjunto em grande escala por parte da China e da União Soviética. Ele ordenou ao general Douglas MacArthur, comandante das forças americanas no Japão, que fornecesse assistência material e militar à Coreia do Sul, mobilizando as Nações Unidas. Enquanto medidas diplomáticas estavam sendo tomadas, a Coreia do Norte lançou um forte ataque a partir de 4 direções principais. Eles capturaram Seul em 29 de junho, seguido pela importante cidade portuária de Chungcheong no dia seguinte. Posteriormente, o exército que cruzou o rio Han avançou ao longo de uma ampla frente e chegou à linha com River Chonguchung até 15 de julho. À medida que o Norte avançava, a primeira força dos Estados Unidos a chegar à região, a 24ª Divisão, entrou na batalha. As divisões 25ª e 1ª desembarcaram mais tarde e assumiram posições defensivas. No final de julho, com superioridade numérica e dinamismo, o exército norte-coreano forçou seus oponentes a recuar ao norte de Daegu, dando origem à defesa do perímetro de Pusan. Durante 1,5 meses a partir de agosto, o norte atacou essa defesa, mas não conseguiu obter nenhum resultado. À medida que a defesa continuava, as forças designadas pelas Nações Unidas para a guerra diminuíam gradualmente. Posteriormente, o comando da ONU decidiu lançar uma contraofensiva destinada a aniquilar o exército norte-coreano. Segundo o plano, um corpo seria desembarcado a oeste de Seul e, simultaneamente, um ataque seria lançado das linhas de Pusan.
O plano foi implementado imediatamente, e em 15 de setembro de 1950, ocorreu um desembarque em Incheon, a oeste de Seul. Em 16 de setembro, começou uma ofensiva significativa a partir de Pusan. Após uma operação rápida e bem-sucedida, os exércitos norte-coreanos recuaram 200 km e, em 28 de setembro, Seul caiu nas mãos das forças da ONU. Em resposta ao chamado da ONU, a Turquia foi o primeiro país a oferecer ajuda em 29 de junho, seguindo os Estados Unidos. Sob a liderança do presidente Celal Bayar, o gabinete decidiu enviar forças para lutar dentro do quadro da ONU e responder com armas à injusta intervenção contra o governo legítimo da Coreia e o povo da Coreia do Sul. Além do desejo de defender os direitos do povo sul-coreano, a Turquia tinha outra razão para entrar na guerra. Diante da ameaça da União Soviética na fronteira vizinha, a Turquia buscava proteger-se ao se unir à OTAN e fazer parte do bloco ocidental. Portanto, a Guerra da Coreia foi percebida como uma oportunidade para esse propósito. Ao adotar uma atitude sincera, a Turquia conseguiu abrir as portas para a OTAN e aliviar as preocupações de segurança. Em outras palavras, a Turquia se envolveu em uma guerra que não lhe dizia respeito, com base no princípio do voluntarismo, para defender seus interesses. Foi formada uma brigada com 5.090 pessoas com esse propósito, sendo nomeado o general de brigada Tahsin Yas como comandante da unidade, e o coronel Celal Dora como comandante do 241º Regimento de Infantaria. Em meio a grandes cerimonias, celebrações e expressões de afeto do povo, os soldados turcos, num total de 5.090, partiram de Iskenderun em 25 de setembro de 1950. Esses 5.090 soldados turcos estavam prestes a lutar em uma geografia que nunca tinham visto, sabiam pouco a respeito e talvez nunca tinham ouvido falar, a serviço de seu país. As montanhas da Coreia, onde centenas de milhares lutavam incansavelmente, agora aguardavam os turcos para ressoar com os gritos de Allah Allah. Embarcando em 5 navios americanos em Iskenderun, os turcos, sob a proteção da Marinha das Forças Armadas Turcas, navegaram até as águas do Egito. Depois, a Marinha Britânica assumiu a tarefa de proteção. A frota que passou pelo Canal de Suez chegou ao Mar Vermelho, dirigiu-se então para o Sri Lanka e finalmente chegou à Coreia. Os soldados turcos receberam treinamento em armas e táticas americanas durante a viagem, passando seu tempo em exercícios. Em 17 de outubro de 1950, quando os turcos desembarcaram, as forças americanas e sul-coreanas já haviam derrotado quase completamente o inimigo. A principal força das forças da ONU já era composta por mais de 300.000 soldados americanos. Os soldados dos outros 15 países de apoio eram representados por números simbólicos. Parecia que não havia muito a fazer para os turcos assim que o trabalho fosse concluído. Acreditava-se que eles matariam alguns guerrilheiros, percorreriam o país, comprariam lembranças e voltariam para casa pacificamente. Ou assim se pensava. Para uma melhor integração e porque encontraram que o equipamento em sua posse estava desatualizado e ineficaz, os EUA equiparam completamente a recém-chegada brigada turca com seu próprio inventário. Eles também forneceram 5 oficiais de diferentes unidades para ajudar as forças turcas. A brigada realizou treinamento com as novas armas em TIC por 3 semanas. Depois, devido à crença de que não estava pronta para o combate, ela serviu nas linhas de retaguarda. Os turcos, sob o comando do 9º Corpo do GUA, receberam a tarefa de manter as pontes e estradas entre Taegu e Taejon e eliminar os guerrilheiros que desciam das montanhas. Enquanto isso, as forças da ONU avançavam com sucesso nos territórios norte-coreanos para reunificar a Coreia. A China viu a aproximação das forças da ONU de sua fronteira como uma ameaça. O recém-preparado Exército Popular de Voluntários Chinês cruzou secretamente o rio Yalu em 19 de outubro e lançou sua primeira onda de ataques em 25 de outubro.
As batalhas haviam passado de ser a luta entre a Coreia do Norte e do Sul para uma dimensão internacional para ambos os lados. E assim, a guerra que foi declarada terminada começou novamente. A Brigada Turca recebeu ordens de mover-se para o norte e juntar-se à 25ª Divisão sob o comando da sede do 8º Exército. Chegando a Kazong em 13 de novembro, as unidades tiveram a tarefa de limpar a extensa área atrás da 25ª Divisão de Guerrilheiros Comunistas. Os guerrilheiros desempenharam um papel crucial nesta guerra. Milhares deles desciam silenciosamente das montanhas, atacavam as áreas de retaguarda dos exércitos e pontos de suprimento e depois desapareciam. Os grupos guerrilheiros que lutavam como fantasmas foram um dos maiores desafios da guerra. Portanto, a retaguarda da linha de conflito precisava estar bem protegida. Embora os soldados turcos não participassem de combates diretos, não tinham reclamações sobre trabalhar em harmonia com as forças aliadas. No entanto, o quartel-general americano não confiava nos turcos, que careciam de experiência na guerra, os via como unidades de segunda classe e hesitava em atribuir-lhes deveres na linha de frente. Os turcos, que haviam lutado pela última vez na Primeira Guerra Mundial, não estavam acostumados a esse tipo de guerra. O 8º Exército, composto pelos 1º e 9º Corpos do GUA e o 2º Corpo Sul-Coreano, liderado pelo general Walton Walker, havia planejado uma ofensiva geral em 24 de novembro. A Brigada Turca foi implantada na região de Kunuri em 22 de novembro com o objetivo de posicionar-se atrás do flanco direito do 9º Corpo. O batalhão de artilharia da brigada mudou-se para a frente 2 dias depois para apoiar o próximo ataque. Estavam chegando os dias em que os turcos entrariam em combate. Em 24 de novembro, o general MC Arthur iniciou um ataque simultâneo em todos os frentes para empurrar o inimigo além do rio Yalu e encerrar a guerra. Os 2 primeiros dias transcorreram conforme o planejado, mas em 26 de novembro, não foi possível bloquear o contra-ataque chinês superior e avançar. Os exércitos chineses, que pararam ferozmente o inimigo, apoiaram fortemente o flanco direito do 8º Exército, empurrando o 2º Corpo Sul-Coreano para trás e fazendo-os recuar. O flanco esquerdo chinês virou para o oeste e sul em direção ao 38º Corpo. Existia a possibilidade de que eles pudessem manobrar atrás do exército americano, cortar as rotas de suprimento e potencialmente sitiar o inimigo. Uma ação imediata era necessária. Foi durante esses momentos críticos que chegou a vez dos soldados turcos na guerra.